Olá, sou a professora Maria Tereza e acompanho você na jornada de Bioquímica Aplicada à Saúde. Gostaria de começar com uma pergunta. Como você acha que uma proteína é estruturada? Vamos ver na aula de hoje? Então, na aula de hoje, vamos estudar as estruturas das proteínas. Bom, quando falamos das estruturas proteicas, a gente precisa entender quais são os níveis organizacionais dessas proteínas. Então, as proteínas elas vão possuir 4 níveis estruturais, que são classificados como estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então, podemos olhar aqui na figura e observar que a gente vai ter diferentes níveis de complexidade de acordo com os níveis de estrutura que essa proteína apresenta. Vamos ver como é cada nível estrutural? Quando a estrutura é classificada como primária, ela é a estrutura que é considerada linear, uma sequência linear de aminoácidos. Então, como o próprio nome já diz, é uma linha, né, desses aminoácidos que são formados ali, que são formados através de uma cadeia polipeptídica. Ou seja, para a gente formar a proteína, precisa de uma sequência de vários aminoácidos ali, que são ligados, né, por uma ligação peptídica, formando, né, a nossa proteína. E aí essa estrutura primária ela é importantíssima porque ela define a identidade da proteína, uma vez que a sequência desses aminoácidos que estão ali nessa linearidade é específica para cada proteína e ela vai ser codificada pelo DNA, ou seja, o nosso DNA tem as informações que produzem essa proteína, essa sequência de proteína, essa linearidade que está na nossa estrutura primária. E aí, essa estrutura primária vai influenciar todos os outros níveis estruturais. Então, ela é extremamente importante, ela vai apresentar ali na ligação peptídica, né, entre os aminoácidos, uma ligação que ela é classificada como covalente e é uma ligação forte, ou seja, essa é uma ligação que ela é mais difícil de ser rompida. Não é impossível, mas ela é mais difícil frente a outras ligações. Quando falamos de uma estrutura secundária, essa estrutura ela vai ter uma conformação locais de cadeia polipeptídica. E aí, o que vai manter essas ligações, né, dessa estrutura secundária, são ligações do tipo hidrogênio. E ela vai receber uma denominação, essa estrutura secundária. Ela pode ser classificada ou como alfa-hélice ou como beta-folha. No caso da beta-folha, ela também pode ser conhecida como folha pregueada, né? Então, pode ter essa denominação também. Quando eu falo de uma estrutura que é alfa-hélice, ela vai ser realmente uma estrutura que vai lembrar uma hélice, ela vai ter uma torção ali naquela cadeia, que a gente já vai ver na imagem. Então, a cadeia polipeptídica vai se enrolar, então, num espiral com as ligações de hidrogênio entre os aminoácidos adjacentes. Então, além da minha ligação covalente que eu vou ter entre os aminoácidos também vão conseguir fazer uma ligação entre outras moléculas ali presentes de aminoácidos, através de uma ligação de hidrogênio, certo? Na conformação beta-folha, a gente já vai ter ali uma cadeia que se alinha de forma paralelo ou antiparalelo, formando uma estrutura semelhante a uma folha. Por isso o nome beta-folha. E ela também vai ser estabilizada por ligações de hidrogênio. Então, observando aqui a figura, nossa estrutura secundária das proteínas, quando está na forma de alfa-hélice, ela vai ter realmente essa forma que é espiralada, né? Essa forma que vai estar ali contorcida. E a gente pode observar aqui que temos as ligações de peptídeo, mas também há as ligações que são ali nessas partes, nesses pontinhos aqui, que são as ligações de hidrogênio, entre outros aminoácidos. E aí tudo isso vai causar, então, essa torção, essa estrutura, né, que está ali no formato de hélice. Já quando eu tenho uma característica secundária da minha proteína no formato mais plano, eu vou ter o formato de folha, de beta-folha, que a gente também vai observar aqui as ligações peptídicas que estão em azul, mas também as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio que vão ser formadas entre as estruturas dos outros aminoácidos, certo? Aí lembrando que a ligação de hidrogênio já vai ser uma ligação um pouco mais fraca que a ligação covalente. Quando eu falo da estrutura terciária, eu já vou estar referindo a um outro tipo de dobramento. Neste caso, é um dobramento classificado como tridimensional, que a gente pode observar aqui na figura. Então, você pode observar na figura que essa proteína ela já começou a fazer um dobramento entre as estruturas, já começou a formar um formato mais dobrado e mais complexo, né? E a gente vai ter diferentes tipos de ligação ali.
Então, as ligações que vão formar esse dobramento, que vão dar essa característica tridimensional, vão incluir também as pontes de hidrogênio, assim como na estrutura secundária, as interações hidrofóbicas, pontes de sulfeto e ligações iônicas também podem formar aqui. E aí, essa estrutura terciária vai ser importantíssima, porque ela vai determinar justamente a especificidade da função proteica. Então, esse formato que ela vai adquirir, esse formato que ela começa a apresentar, é o que vai determinar, então, qual vai ser a funcionalidade dessa proteína, como ela vai agir num organismo, por exemplo. Já uma estrutura quaternária, ela é uma estrutura que ela está associada, né, é a associação de 2 ou mais cadeias de polipeptídeos, que a gente chama de subunidades, para formar uma única proteína funcional. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês da hemoglobina, que é composta por 4 subunidades diferentes, formando uma proteína funcional. Então, essas subunidades elas vão se ligar através de diferentes tipos de ligações ali, e as subunidades elas podem ser idênticas ou diferentes, né? E suas interações são mantidas por forças semelhantes às encontradas na estrutura terciária. Então, a gente vai ter ali as ligações, igual a gente viu, pontos de hidrogênio, ligações de sulfeto, ligações iônicas, que vão formar essa proteína com diferentes subunidades polipeptídicas. Uma outra classificação que temos das proteínas são em relação às proteínas conjugadas. E nesse caso, das proteínas conjugadas, a gente não vai ter somente o grupo proteico formando essas proteínas. Ela vai apresentar diferentes grupos ali ligados às funções de proteínas. E elas são classificadas de várias formas. Nós temos as glicoproteínas, que são aquelas proteínas que contêm moléculas de carboidrato, como exemplo, a imunoglobulina, que vai formar os nossos anticorpos. Nós temos as lipoproteínas, que também são proteínas conjugadas, como exemplo o HDL e o LDL, que conhecemos popularmente como colesterol bom e colesterol ruim. E essas lipoproteínas são extremamente importantes para o nosso organismo, porque elas realizam o transporte da gordura, dos lipídios no nosso sangue. Temos também como proteínas conjugadas as metaloproteínas, e aí o próprio nome já diz, possui um metal, né, ali conjugado, possui um íon metálico, como exemplo a hemoglobina. Nucleoproteínas são aquelas que contêm ácidos nucleicos em conjunto com as proteínas, e um exemplo que nós temos são os ribossomos. Temos as fosfoproteínas, que possuem ali um grupo fosfato, como por exemplo a caseína do leite, né? Que é uma proteína ali importante, que contém um grupo fósforo. Quando a gente vai estudar as proteínas, um conceito muito importante é em relação à desnaturação de uma proteína. Quando a gente fala da funcionalidade dessa proteína, ela está ligada a essas estruturas, principalmente quaternária, terciária, secundária. E a gente tem alguns tipos de produtos, temperaturas, alguns parâmetros que a gente pode estar modificando essas estruturas, causando uma desnaturação nessa proteína. A partir do momento que essa proteína é desnaturada, ela perde a função que ela exerce. E aí, essa desnaturação, ela pode ser tanto irreversível quanto reversível. Então, vamos ver como que funciona essa desnaturação. Quando eu falo de desnaturação, então, é a alteração da estrutura tridimensional de uma proteína, resultando da perda da sua forma ativa, ou seja, da forma que ela tem a sua função biológica, da forma que ela se comporta no nosso organismo. E aí, essa desnaturação vão envolver, então, a quebra das interações não convalentes, que são, nesse caso, as ligações de hidrogênio, as ligações hidrofóbicas e as ligações iônicas. Em alguns casos, a gente pode ter até a quebra das ligações covalentes, como pontos de sulfeto. Mas, normalmente, as principais ligações que são quebradas durante a desnaturação das proteínas são as ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e ligações iônicas. E aí, quais são os agentes que vão causar, né, essa desnaturação? O aumento de temperatura pode fornecer energia suficiente para que aconteça o rompimento das interações que estabilizam, né, as estruturas secundárias, terciárias e quaternárias de uma proteína. Então, por exemplo, se o nosso corpo ele sobe, eleva a temperatura, quando a gente entra em estado febril, a gente já começa a comprometer as proteínas do nosso organismo, porque a gente está elevando aquela temperatura e as proteínas podem começar um processo de desnaturação por conta desse processo febril. Outro agente desnaturante que é importante é o pH. Tanto alto quanto baixo, ele pode ionizar de forma diferente o grupo R dos aminoácidos também, desta forma interrompendo as ligações iônicas e interações hidrofóbicas presentes nessas proteínas. Detergentes também
podem desnaturar proteínas. A ureia e o cloreto de guanidina são dos exemplos que também podem estar rompendo as ligações de hidrogênio. Agentes redutores também podem quebrar as pontes, né, de disulfeto da estrutura terciária. Então, todos esses agentes que podem promover ali alterações nessas estruturas acabam comprometendo a funcionalidade dessas proteínas. Solventes orgânicos também, como álcool e acetona, podem interagir com grupos hidrofóbicos, interrompendo essas interações, né, dentro das proteínas. E, em alguns casos, essa desnaturação ela pode ser reversível se eu retiro as condições desnaturantes, ou seja, se o meu pH está ali desbalanceado e eu consigo regularizar meu pH ali próximo a 7, por exemplo, quando a gente fala do nosso organismo, então essas proteínas que estão ali no meu corpo, ela vai voltar, né, às suas conformações, suas estruturas, e não vão perder suas funções, porque elas vão reassumir essas estruturas nativas. Porém, em alguns casos, né, essa desnaturação ela é irreversível. E se ela é irreversível, ela vai acabar resultando na perca de função proteica. E dessa forma, comprometendo toda a funcionalidade que essa proteína tem no organismo. Então, as proteínas possuem níveis estruturais que são complexos, que vão influenciar diretamente na sua função. As proteínas também elas podem ser conjugadas, elas vão ter grupos que a gente fala que são prostéticos, essenciais para o seu funcionamento. E aí, quando a gente promove essa desnaturação provocada por diversos agentes, a gente pode comprometer totalmente, né, a atividade biológica das proteínas. Por quê? Porque há uma alteração nas estruturas nativas. Então, o processo de desnaturação é um processo que ele precisa ser muito bem controlado e evitado, né, que aconteça justamente para não ter problema dessa perca de função biológica. Um outro processo que a proteína pode sofrer é a degradação. E aí aqui é importante a gente ressaltar que há diferença entre a desnaturação e a degradação. A degradação é um processo que ele precisa ocorrer, o nosso corpo faz a degradação da proteína justamente para a gente conseguir renovar essas proteínas no organismo. Então, a degradação proteica, ela é constante, é de uma forma, né, porque as proteínas são constantemente sintetizadas e degradadas para permitir essa renovação proteica. Que aí essa renovação proteica vai ser importantíssima para o funcionamento correto do nosso organismo. Um exemplo que ela pode acontecer é quando durante a formação dessas proteínas, elas são dobradas de uma forma, né, errada. E aí elas vão ser degradadas para não ficar ali no organismo numa proteína que não vai ter a sua função adequada. E a degradação proteica, ela ocorre por meio de rompimentos de ligações peptídicas. Então aqui eu vou ter, né, o rompimento dessas ligações que são fortes. E aí esse processo é chamado de proteólise. E temos enzimas específicas, como as proteases e as peptidases, que fazem esse papel ali de romper as ligações peptídicas. Normalmente, quando ela acontece no meio intracelular, essa proteólise é realizada pelos lissossomos e pelos proteossomos.